Olá pessoal, sou João Guilherme e esse é o último episódio da nossa série sobre inteligência emocional e reconexão com a nossa essência. Se você chegou até aqui, eu fico muito feliz, de verdade. E se esse for o seu primeiro vídeo que você está vendo, tudo bem, mas ele faz parte de uma série de vídeos que você pode acompanhar, mas cada episódio ele tem um sentido por si só. Mas esse aqui em especial é um convite para a gente se lembrar de quem a gente é de verdade. Isso tudo porque eu vivi durante muito tempo acreditando que a felicidade era algo que a gente conquistava depois de chegar em algum lugar. Depois de terminar a faculdade, depois de ganhar mais dinheiro, depois de ser reconhecido. Mas esse depois, ele nunca chega, né? A gente está sempre sempre vai estar faltando algo, né? E mesmo quando eu consegui alguma coisa importante, ah, aquele sentimento de vazio, né? Ele sempre voltava. E dentro do que eu estudo e leio, algo me fez muito sentido, principalmente lendo Leonardo Boff, Eckhart Tolle, Jacob Petri, que os conhecimentos eles vão se somando, né, e interagindo. E eu entendo que é muito perigoso a gente falar de meio ambiente, né? Porque parece que é um meio afastado da gente, enquanto que na verdade a gente também faz parte desse meio ambiente. Eu entendo que a gente tem um corpo físico que é perecível. Um dia ele vai morrer mas a energia que dá vida a esse corpo, ela é infinita, ela não morre. E ela é um pedacinho de algo muito maior. E a energia que dá vida ao nosso corpo também dá vida a todas as criaturas. É como se a gente fosse um fragmento de Deus mesmo. E por isso que Francisco de Assis chamava todos de irmãos e irmãs. Porque nós também somos natureza e por isso que também nós temos um propósito natural. E a nossa insatisfação nasce da tentativa da gente forçar uma natureza diferente. Porque se a gente observar os animais, as plantas, e até mesmo a água, elas seguem um fluxo, né? E elas não têm capacidade de racionalizar as coisas. Elas apenas vivem. E no final de contas, não somos nós que vivemos, né? Mas é a vida que se manifesta por meio de nós. E a vida é o próprio Deus, que vive em cada um e que precisa dos nossos braços, das nossas pernas, para se manifestar aqui. Porque no final de contas, a gente é apenas instrumento da vida. E se a gente olhar pela neurociência, a gente entende que o nosso sistema nervoso ele está sempre buscando equilíbrio, né? Quando a gente se alinha, o nosso corpo ele entra num estado de harmonia. Os batimentos, a respiração, as emoções e os pensamentos eles se harmonizam. E isso é percebido como bem-estar, né? Como leveza. Mas quando a gente vive forçando ser algo que a gente não é, o nosso cérebro ele entende que a gente está em constante perigo, está, né? Sempre em ameaça. E reage com tensão, com medo, com ansiedade. E aí a espiritualidade ela nos lembra que nós já somos plenos, né? Que o que nos tira da plenitude não é a falta de algo, e sim o excesso de coisas, né? O excesso de condicionamento, de expectativas, de distrações. A felicidade, ela não é uma conquista, né? Ela é uma lembrança. Ela é o nosso estado de ser, o estado natural de cada ser. A alma, a nossa alma, ela não quer que a gente conquiste o mundo, né? Ela só quer viver de verdade. E quando você vive com autenticidade, o que vem de fora, ela é apenas uma consequência. A gente não precisa correr atrás da felicidade. A gente só precisa parar de fugir de si mesmo. A espiritualidade é esse caminho de volta, né? Não para um lugar novo, mas para um estado de ser que sempre foi nosso. É um estado onde a leveza é possível, onde o simples é suficiente, onde a vida é vista com mais clareza. É o nosso estado, né? Nosso estado de plenitude. Isso que eu chamo de viver plenamente. E para isso eu te proponho um exercício, uma reflexão. E te convido a fechar os olhos e respirar, se acalmar e pensar assim.
e se quiser também anotar. O que em mim pede silêncio? O que em mim clama por mais espaço? O que em mim já sabe o caminho de volta? É bacana anotar as palavras que virem assim, não se preocupar em responder corretamente, mas sim anotar as palavras, os sentimentos que vêm e guardar isso com carinho, porque às vezes o que falta não é uma resposta nova, é só a gente se lembrar de quem a gente já é. E com isso a gente termina essa nossa jornada, né? Foi uma alegria dividir isso com vocês. Se esse conteúdo te tocou de alguma maneira, eu quero te fazer um convite para continuar me acompanhando nas redes sociais, no site do Plenamente, onde toda semana eu compartilho uma reflexão, um artigo, né, um conteúdo que ajuda a gente a cultivar uma vida com mais presença, leveza e propósito. E você entende que faz sentido caminhar mais de perto comigo, eu também ofereço um acompanhamento individual, além de palestras, de treinamento para equipes, para comunidades, tudo isso com um único objetivo: te ajudar a se reconectar com quem você é de verdade. Porque é esse trabalho que eu escolhi fazer. Porque eu acredito mesmo, do fundo da minha essência, que ninguém veio para o mundo apenas para sobreviver. A gente veio para viver e para viver plenamente. Um abraço e até mais.